Boa tarde, gente. Aqui é o Sérgio Lira da TV Atual. E aqui ao meu lado é essa pessoa, né? Tem uma significativa grande aqui na nossa região, pelo menos ao meu ver, né? Boa tarde, Luísa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Você? Explica pra gente quem que é a Luísa e por que a gente tá aqui. Eu sou Luísa, vó da Júlia, e nós estamos aqui para falar um pouco da Júlia. Bom, gente, a gente tá falando aqui da Júlia Faria, tá? Sim. Jogadora atualmente do Corinthians e que tá servindo a seleção brasileira Sub-17, Valéria? Sub-17 do futebol feminino, é claro, né, gente? Sim. Fala um pouquinho da infância da Júlia. Como que ela era quando criança, né? Ela era uma criança que gostava de brincar com boneca ou desde sempre ela gostou da bola ou unia as duas coisas? Fala um pouquinho sobre a infância dela. Sim, a Júlia brincar de boneca, mais ou menos, mas assim, o foco dela mesmo era a bola. O negócio dela era bola, ela sempre convidava o vô para jogar, o tio, os primos. E assim, ela sempre foi ligada mesmo no futebol. E assim, ela foi para uma escolinha, foi para o Craquinete com o professor Hugo. 4, 5 anos mais ou menos? Uns 5, 6 anos. 5, 6 anos. É essa faixa de idade. Mas ela já dormia com a bola nessa época ou nunca foi decidir chegar a dormir com a bola na... Não, na cabeça, né? Na cabeça, sim. Mas, assim, ela sempre gostou mesmo de bola. Uhum. E ela recebeu um convite de um amigo da escola, né? O Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. E ela foi fazer esse treino e lá nós matriculamos ela e ela ficou. Ficou um bom tempo lá. E tinha um pai de um amigo dela, o seu Joaquim, ele sempre falava para mim: Dona Luísa, leva essa menina lá para Valéria, lá no Subtenente. Isso ela já estando jogando lá no ela já estava no Craquinete, com o professor, né? Hugo. Certo. E assim, um dia eu levei e chegando lá, a Valéria deu treino para ela e não demorou muito, ela falou para mim: essa menina vai longe. Mas é tipo assim, daqui para São Paulo, daqui para Aparecida ou... Daqui... Daqui pro Brasil, pro mundo, daqui, né? Daqui pro mundo, né? E assim, aí começou que ela ficou treinando com a Valéria, daí a gente veio pro Grêmio. E a Valéria levou ela pra São José, que São José... Isso quando ela veio pra Valéria, tinha quantos anos mais ou menos, assim, por cima, assim? Uns 10 anos. 10 anos. 10 anos? Ela veio pra Valéria, começou a treinar com a Valéria levou ela pra São José. Ela ficou 2 anos treinando, não? 2 meses. 2 meses? 11 anos, ela completou 11 anos, eu liguei pra Renata lá. Então vamos lá. Ela veio pra cá com uns 10 anos mais ou menos. Lapidei. Sim. Isso quanto tempo mais ou menos? Ela ficou 2 meses treinando só. Tá. Então ela veio pra Valéria, gente. Ela ficou 2 meses treinando Sim. aqui. E a Valéria já engatilhou uma base lá em São José. Base de São José. Atleta São José. Isso. Por favor. E lá ela começou a treinar e começou a ir para os campeonatos. E no começo eram 3 dias, depois já começou de segunda a sexta. E era uma guerra para a gente ir, porque ela tinha... O transporte dela era para São José, dentro da cidade, né? Certo. Aí a Valéria chegou até mim e falou que eu não pagaria mais a mensalidade e esse dinheiro eu usaria para minha passagem da Júlia de ida e volta para São José. Gente, lembrando que a gente está aqui no Grêmio da Nestlé, que é a base atualmente da EVB, a escolinha da Valéria, né? Que jogou como lateral, se não me engano, a nossa seleção brasileira feminina, tá? E ela atende as crianças aqui da cidade, da região aqui, com um trabalho excelente, né? Tem lá as mensalidades, né? E aí, pelo contexto aqui, o que a gente entende é que a Valéria falou assim, como tinha uma dificuldade financeira, né? Sim, e o São José, ele estava bancando só dentro da cidade de São José. E aí a Valéria abriu mão dessa mensalidade para que elas pudessem investir nessa locomoção no São José.
pegando um gancho, antes de ir para São José, como é que era essa parte de você na Cracknet, esse deslocamento, de você ter que levar ela, porque a gente sabe que tem que levar, trazer, principalmente uma criança feminina tem que estar ali acompanhando, né? E depois também, embora foi 2 meses aqui, né? E na época a Valéria, ela estava com a base aonde? Vamos pro Cracknet primeiro, esse deslocamento assim, Sim, como é que era a dificuldade? Pro Cracknet a gente ia de bicicleta, sol e chuva, pedalando, e tinha aquela coisa que a Júlia não queria faltar os treinos. Ela tinha a bicicleta dela ou você carregava ela? Não, eu levava ela porque o pedaço, né, é bem perigoso, né, muito movimento, então eu sempre levei ela. Então tinha que ter ali um físico em dia. Que pedalar, e ela não gostava de faltar nos treinos. E assim foi até que nós fomos para... foi uns 4 anos, né? Sim, nessa batalha, né? Nessa batalha, que não era fácil, né? E a Valéria tava com base aonde, galera? Quando ela veio pra... Eu tava com base lá no subtenente já. No subtenente, né? Que não é tão longe pra gente que mora ali no Jardim. Você morava já lá, no Jardim São José ali, naquela região ali? Já morava Sempre morou ali, né? Eu antes não, mas essa época da Júlia de treino, já morava ali. Ah, legal. Então, eu ia pra lá também, de bicicleta. E aí, então, daí ela foi pro São José, e aí você tinha que ir de lá, como é que você ia até a rodoviária? Você pegava ônibus, ia de bicicleta? Até a rodoviária, eu pegava a Júlia na escola, aí eu levava ela estudava onde? Ela estudava no Olivia Alegre. Olivia Alegre. Aí eu pegava a Júlia na escola. Lembrando, que já te falou isso em off pra mim, a Júlia nunca foi uma menina de você ficar, Júlia, olha o futebol, não fica só no futebol, olha o estudo também. Ela sempre teve responsabilidade nas duas coisas. Focada sempre tanto no estudo quanto no futebol. Como no futebol. E assim, as provas dela, só notas boas. Júlia nunca teve problema nessa parte. Bom, pelo que pouco que eu conheço de você, a gente percebe que você também teve ali uma educação firme em cima da Júlia e boa, né? A gente sabe também a firmeza que a Valéria cuida das crianças dela, né? Quando estão com ela em responsabilidade, respeito. Né? De estar sempre também bem na escola, né? E isso também facilita quando a Júlia já tem essa personalidade de focar nas duas coisas sem ficar escolhendo uma, né? Isso é importante, né? E aí vocês foram para São José, ia para rodoviária você falou, desculpa, perdão, de bicicleta? Não, daí eu pegava... na escola, perdão, na escola. Eu pegava lá na escola, a gente ia a pé até a rodoviária, aí eu levava o lanche, água e levava a roupa dela e ela se trocava no banheiro da rodoviária para a gente poder chegar no Termas 3 horas, que o treino era às 3 horas. E ali a gente ficava até umas 5 horas. E assim, quando o vô dela paterno, ele tinha tempo, ele levava a gente. Quando não, a gente ia de ônibus. E meu esposo também, quando ele podia, ele buscava a gente. E quando não, a gente via de ônibus. Só que quando a gente vinha de ônibus, a gente chegava aqui umas 8 horas. Então a família inteira participava, mas cada um dentro da sua possibilidade. Mas é claro que você carregava um fardo mais pesado ali, de estar constante, né? Sim, eu deixei de fazer muita coisa, porque que nem no caso, eu vinha terminar minhas coisas depois que chegava às 8 da noite. E aí cuidar da casa que não é fácil. Aí era a comida da Júlia, né? Aí ela tomava banho, jantava, aí ela tinha as tarefas dela. E ela era uma criança que tinha aquele negócio, isso aqui eu não gosto de comer, ou ela comia de tudo, o que jogasse no prato dela, ela devorava? Ela gostava muito, assim, ela comia muito, o básico dela mesmo era o arroz e o feijão, que ela gostava muito. Até ela falava assim pra mim, vó, antes de jantar, posso comer um caldo de feijão? Eu também gosto também. Mas uma coisa assim, tipo, que nem banana, nem pensar. Esquece. Ela não gosta? Não, até hoje ela não come. Ô, Júlia, banana é bom pra cãibra, pra proteína, apesar que ela deve comer outras coisas que complementam, né? Mas banana é bom, Júlia. Mas não come não, não adianta, não come. Não, mas tá certo. Mas ela não me deu trabalho nessa parte, mas tinha aquele cansaço, né? Só que ela nunca reclamou. Falar, eu tô cansada, cedo, dormir tarde, né? E aí chegava, porque ela saía da escola, ia para São José, aí chegava em casa, tinha que fazer a tarefa da escola. Fazia tarefa, quando tinha que estudar para prova, estudava para prova. Então,
E até mesmo em São José, o treinador falava para ela, quando tinha prova, que ela podia ficar em casa para estudar. Mas é meio difícil, né? Meio difícil, né? Mas, assim, nessa parte foi tudo bem. Até hoje, ela se dedica ao estudo dela, só que hoje... Ela tá com quantos anos hoje? Ela tá com 17. 17 anos, 17. Né? E namoradinhos, amiguinhos, essas coisas, ela... tinha isso, porque é adolescente, sim, né? Pré-adolescente, sim. adolescente, sempre tem aquele negocinho de um amiguinho, aquela coisa. Ela teve essas coisas assim, ou o foco das duas coisas não dava muito tempo para isso também? Ah, não dava muito tempo, porque marcação cerrada também, né? E eu falava pra ela, né? Ela falava assim, não, vó, eu vou focar no que eu gosto, que é o futebol. Sim. E no meu estudo. Uhum. E ela não me deu trabalho nessa parte, porque eu nunca tive problema com a Júlia nessa parte de negócio de namorado. Uhum. Vai que ela podia até ter, né, um paquera, alguma coisa assim, sim, mas ela nunca levou assim a sério essa coisa de namorado. Sim. Era mesmo o estudo e o futebol. E o futebol, né? Ah, legal. E porque, tipo assim, eu tô falando isso, gente, porque a Júlia é uma garota bonita, né? Sim. Uma garota bonita, educada, inteligente. Então, é claro que deve estar cheio de pretendente aí, né, Valéria? Mas a Valéria bota pra correr também, aproveita com você aí, né? Sim. Duas mulheres de personalidade forte ali, cuidando dela ali, fazendo marcação. Marcação né? cerrada. Marcação cerrada, a defesa ali. Sim. E como é que você ver hoje toda essa dificuldade que vocês passaram? Você vê a Júlia quase já uma adolescente, quase uma mulher, com uma personalidade forte, que sabe o que quer, Sim. que se dedica tanto ao estudo quanto ao futebol, representando, não é porque eu sou corintiano não, gente, é um dos melhores times do mundo. Tá passando uma fasezinha muito ruim aí, mas... mas passa. Né? E agora defendendo a seleção brasileira, que as mulheres estão representando muito mais que os homens, na minha opinião. Vocês que me perdoem, quem vocês acham aí. Acho que as mulheres hoje, tanto no futebol feminino do Corinthians como na seleção brasileira, estão representando muito mais do que o brasileiro. E aí você vê ela chegando no Corinthians. Com quanto tempo de Corinthians ela foi para a primeira convocação, Valéria? A Júlia, ela tava no primeiro contrato, né? Sim. Foi no primeiro contrato. No primeiro ano de Corinthians, mais ou menos? Já foi. Já começou. Então, no primeiro ano de Corinthians ela já foi convocada, a primeira convocação, né? Sim. E hoje ela está disputando o campeonato lá e como é que você se sente? Você se sente assim, o orgulho? Como é que você vê assim, esse orgulho dela estar representando a seleção brasileira? E você com essa camisa amarelinha? Pra mim é gratificante, né? Porque essa camisa nossa aqui é tudo, né? Ah, com então, certeza, né? Pra mim é muito bom isso. E chegar, né? Até onde ela chegou e vai chegar ainda, né? Uhum. Tem muita coisa ainda pra viver, né? Com certeza. É gratificante e agradeço a Deus por tudo. Em primeiro lugar, Deus, né? Com certeza. E a nossa professora, né? Valéria, né? Ex-jogadora da seleção brasileira. Que a Valéria foi E na época dela não era fácil, né? Não, na época dela era a época de passar fome, né, Valéria? Agora, hoje em dia, não, as meninas têm a base, elas têm o que comer, têm onde dormir. Uniforme. Então, uma bola melhor, né? Sim. Não é aquelas bolas de antigamente, né? Sim. Então, tipo assim, eu acho que... como é que eu posso dizer? Eu também não conheço muito bem a Júlia, eu conversei com ela poucas vezes, mas o pouco que eu conversei com ela, você consegue perceber a dedicação que ela tem, né? Tem muita coisa para aprender ainda, tanto na vida quanto no futebol. Verdade. Mas ela é dedicada, pelo menos o pouco que eu vi aqui no treino, quando ela veio de férias aqui, e ela continuou, pra você ver, gente, ela de férias, ela continuou o treino aqui com a Valéria aqui, né, se dedicando. E mesmo nas férias, a Valéria pegando firme ali, ela se dedicando ali. Sim. Né? Então é gostoso você ver isso, uma pessoa que faz o que gosta e também se dedica, né? Não fica ali, não, Deus me deu esse talento, eu tô assim, não, a pessoa se dedica, tá sempre se policiando, sempre querendo mais, né? E eu acho que elas vão trazer esse caneco aí pra gente, eu né? creio também, de Deus em aí, nome né? de Jesus, vai sim. E ela também, na entrevista, ela confirmou pra mim que pretende, de repente, fazer, ela falou, não sei se era psicologia, o que ela falou que queria fazer, você lembra, Valéria?
Depois a gente vai dar uma olhada nas Será que é entrevistas. educação física? Acho que Será educação que é física também, e ela falou uma física? outra coisa também que eu não lembro Sim, agora. Sim, ela tem, porque né? eu falei pra ela, você tem que ter Tem uma carreira. um segundo plano, além do futebol. Né? Porque a gente não sabe o que Deus Sim, planeja pra gente, verdade, sim. né? Não Deus sabemos, queira que ela tenha né? uma carreira muito longa, Sim. né? Principalmente hoje vamos dizer, com o avanço da ciência. Sim. Você vê jogadores aí com 30, quase 40 anos ainda em atividade, né? Sim. E quando ela tiver com seus 30, 40 anos, como que vai estar, né? Ela é uma pessoa que se cuida, então, né, não vai ser assim, né? Vai ter uma quantidade grande por aí, né? Sim. E quando ela vem para casa, nas férias, como é que é? Ela aí tem que dividir, porque ela tem a casa onde ela mora, que é comigo, Sim. daí tem a mãe dela e tem os avós dela também, Paterno, né? Que nem o vô dela, dela, Antônio, ele que leva ela para São Paulo e vai buscar. Ai, que bom. Isso aí é ele, não tem outro, é ele mesmo. Esse momento é dele. Porque o tempo que ele podia, que ele não podia, né? Que ele estava trabalhando, ele tinha vontade, mas ele fazia o que dava para ele. Certo. Agora não, Tá aposentado? agora ele aposentou. Agora a Júlia ligou, ele tá chegando. E você sabe que time que ele torce? Lá é corintiano. É corintiano também? Corinthians, Aí lá é Santo Antônio. Corinthians. É o São Antônio, lá é Corinthians. Sabe Vovó, tio, é tudo Corinthians. Apesar que hoje em dia no futebol a gente não sabe que time vai jogar. Esperamos que ela continue no Corinthians por muito tempo, né? Sim. Mas hoje o profissionalismo, também tem que ter um profissionalismo e tal. E ela tem muito disso, né? Esperamos que ela continue no Corinthians na seleção brasileira aí, né? E como que ela interage assim com as crianças do bairro? Como é que as crianças vê ela assim, no que você vê assim, no pouco tempo que vocês conseguem conviver socialmente ali? Assim, a Júlia, ela sempre foi dada com as crianças, tanto que quando ela estava aqui com a Valéria, chegavam umas crianças pequenas, a Júlia estava junto, porque a Júlia, onde ela vai, ela se dá bem, porque o que ela tem é humildade. Isso é gratificante, ela se dá bem onde ela vai. Isso não tem, até as meninas lá em São Paulo, tem umas meninas que moram longe, que ficam longe da família. Quando a Júlia vem, a Júlia traz as meninas com ela. Sim, legal. Pra não ficar, né, as meninas lá sozinhas. Né? Sim, lá, né? Aí vem tudo, o vô dela vai e traz as meninas junto. Mas é gratificante, né? Mas o começo da Júlia mesmo é Valéria Bonifácio. Não tem. Valéria... Fala da Valéria chovendo molhado. A Valéria, né? Eu tenho uma... Valéria chave de ouro na vida da Júlia. A gente tem uns projetos aí na TV Atual para fazer com a Valéria, se Deus quiser, mais para frente aí. E acompanha a gente, vocês vão saber, gente. Sim. Porque eu acho que falta muita... Não é porque eu tô aqui, não é porque eu conheço a Valéria, não. Sim. Eu já fiz uma homenagem simples para ela lá na entrega do troféu, né, Valéria? Mas eu acho que a cidade devia valorizar um pouco mais o fato dela já ter representado a seleção brasileira e morar aqui em Caçapava. Sim. Já é uma coisa que devia ser comemorado. E ainda o trabalho que ela faz com as crianças, independente se vão gerar frutos esportivos, jogar no Corinthians, jogar no São Paulo, em outros times aí, alguns que ela mandou para Taubaté, para São José, aqui na região, falando da região mais perto aqui, né? Ela cria cidadãos, né? Tanto os meninos quanto as meninas. E eu acho que isso devia ser mais valorizado, devia ser mais apoiado pela prefeitura, pelo executivo, até pelo legislativo na Câmara. Deviam fazer algum projeto lá que pudesse, algumas leis que pudessem beneficiar aí, né? Esperamos que nessa nova gestão aí eles possam ter um olhar diferente para o trabalho que a Valéria faz aqui, porque é um trabalho não só esportivo, é um trabalho social, é um trabalho de formar seres humanos, né? De pessoas, né? Que tenham capacidade de ter uma vida digna, né? Respeitosa, porque hoje está complicado essa juventude de hoje, né? Que alguns que não respeitam os pais, somente os avós, os idosos, não respeitam o professor na sala de aula, não quero me polemizar muito nisso aqui. E quando você tem um ambiente onde você consegue juntar tanto o esporte quanto a educação, o respeito, isso tem que ser valorizado, né? Então isso é uma opinião minha, tá, gente? Independente de qualquer coisa aí. E eu queria deixar aí a câmera para você, para os seus agradecimentos, para você
finalizar, fica à vontade. Sim. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? E, em segundo lugar, Dona Valéria, né? Porque a Valéria é a chave na vida da Júlia. E agradecer a todo mundo que ajudou, o pouco que ajudou, mas que ajudaram, Que né? teve nessa que trajetória, teve né? nessa trajetória dela. Foi muito importante para ela, né? Sim. Eu agradeço a todos e estamos aqui e vamos tocar para frente, né? Oi, gente. Aqui dando continuidade nessa entrevista que vocês acabaram de assistir aqui. Eu tô com a Valéria Pretinha, né? E a avó da Júlia, claro. E ela vai falar um pouquinho que ela quer fazer um agradecimento a algumas pessoas e o microfone é seu, Valéria. Bom, obrigado por mais um espaço, viu? Fico muito grata aí por você dar essa abertura pra gente mostrar o nosso trabalho, né? O que a gente faz na escolinha IFB, trabalhando com a base, tirando as crianças da rua, trazendo para o mundo do esporte. Se ele não virar um atleta, ele vira com certeza um cidadão do bem. Com certeza. Sou muito grata a você, sou muito grata ao Paulo, o fotógrafo que está do nosso lado ali também. Obrigada aí por nos prestigiar sempre esse trabalho de vocês maravilhoso também, viu? Sou muito grata a isso. Eu só queria dar um agradecimento às pessoas que estão sempre aí por fora, que ninguém conhece, que sempre estão aí apoiando a escolinha IVB e dando essa forcinha para mim. Primeiramente, eu quero agradecer o Márcio Carioca, que mexe com amador, não só amador, né? Hoje ele tem o veterano na cidade, que ele disputa vários campeonatos aí, é padrinho da escolinha EVB. Eu sou muito grata a ele por muitas coisas que ele fez por mim e pela escolinha EVB. Márcio, sou muito grata a você, então desejo um abraço para você, meu querido, que você sempre estará no meu coração sempre. Também quero agradecer o Edilson do São José, né? Que foi profissional do São José, que ele abre as portas sempre lá para a gente levar alguns atletas para fazer algumas avaliações. Sou muito grata também, Edilson, muito obrigado. E eu não posso deixar de mandar um grande abraço para Renata Love, para quem não conhece, foi ex-coordenadora do núcleo de base do São José, do profissional. Ela que abriu as portas quando eu falei para ela que eu tinha uma menina craque de bola e gostaria que ela me desse essa oportunidade de eu levasse a Júlia para fazer essa avaliação no São José, na base. Ela abriu as portas para a gente e graças a Deus deu tudo certo. Renata, muito obrigado, de coração mesmo. E lembrando que, a gente até esqueceu na entrevista de conversar, que a Júlia ela foi vista pelo Corinthians depois de um jogo, né? São José contra o Corinthians, ela se destacou, né? Foi. E aí o pessoal falou, não, essa menina tem que vir pro Coringão, né? Exatamente, acho que foi um campeonato paulista, sub-15, né? Que a Júlia jogou, ela se destacou e o Corinthians ficou interessado. E hoje a Júlia está atuando no Corinthians, né? Renovou o contrato, mais 3 anos. E agora, segunda convocação dela na seleção brasileira, está seguindo os passos aí da professora, hein? E que você pode falar um pouquinho desse campeonato que ela está disputando aí, rapidamente aí, no Sub-17 aí? É um campeonato muito importante, o sul-americano, né? Que é para se preparar para o Mundial, né? Aí vem o Mundial, daí vem as Olimpíadas, né? E é um campeonato muito forte, é um campeonato muito bom. E eu estava vendo ontem o jogo, até assistindo o jogo. Foi 4 ou 5? Acho que foi 5 ou 6-0, não sei. E vendo que parece que na base agora do São José Sub-17, o profissional, né, da seleção brasileira estão interessados já nas jogadoras Sub-17 já, né? Já estão então de olho, isso né? É muito legal também isso. Eu acho que está abrindo o espaço, as portas para as meninas, né? E eu fiquei até triste porque eu fiquei muito na TV ontem para ver a craque nossa, mas infelizmente ela não jogou, mas ela está lá. E a Júlia tem muito que expandir ainda. Eu ainda vou ver a Júlia para fora do nosso país, jogando em outros clubes maiores. Gente. Sim. E do que você viu dessa seleção Sub-17, você acha qual a chance deles, você acha, do que você está enxergando hoje, o que você enxerga hoje, né? Lá para frente a gente não sabe, né? O Sub-17 vai ser o Sul-Americano. O Sul-Americano. Eu tenho certeza com você, nós vamos levantar esse caneco. Porque o time tá padrão, o time tá bem entrosadinho, estão bem preparada fisicamente, né? Quero também parabenizar a comissão técnica da seleção brasileira, né? Eu acho que tá um padrão conjunto, uma família ali. São um grupo, então uma união. Então com a união elas vão longe. E elas estão aí batendo de frente e tenho certeza que tem outro jogo domingo, né? Um jogo domingo para finalizar, pra gente trazer essa taça. Se Deus quiser, vai vir pra gente aí. Se Deus quiser.
E é isso aí, gente. Esse é Sérgio Lira da TV Atual. A minha, a sua, a nossa TV de Caçapava, Vale Litoral. Obrigadão.